Aqui na contadora do imigrante, praticamente a gente só faz declaração de saída definitiva, né? A gente sabe que fazer a declaração de saída definitiva é a melhor opção para o imigrante, independente de qualquer situação. Por quê? Porque você garante que não vai precisar prestar contas da sua situação no exterior para o Brasil, não vai ter nenhum imposto de renda a pagar a mais, você não vai precisar se preocupar com isso se desejar retornar ao Brasil. Enfim, todas essas questões relacionadas, né? Agora, claro, tem gente que ainda assim prefere manter a residência fiscal no Brasil e no exterior. Quem tem CLT no Brasil, quem tem empresa no Brasil, apesar de que você pode sim manter uma empresa no Brasil mesmo não sendo residente fiscal. Ok, mas aqui na contadora do imigrante, a nossa equipe faz praticamente 90% das declarações como declaração de saída definitiva. Existe uma forma que a gente faz aqui, né, para poder meio que garantir que vamos ter o mínimo possível de chance de cair na malha fina. Qual é esse roteiro que a gente segue aqui para fazer a declaração de saída definitiva? Primeiro, a gente vai entregar a sua declaração com a data de caracterização de não residente anterior à data do seu primeiro rendimento no exterior, para que você não precise declarar através do Carnê-Leão os seus rendimentos aí onde você está vivendo. Segundo lugar, a gente gosta de declarar todos os seus rendimentos no Brasil. Então, digamos, você tem lá a data de caracterização de não residente, 3 de março de 2023. Você, quando pega o seu informe de rendimentos do banco, ele vem como 31 de dezembro de 2023. Então, a gente declara 31 de dezembro de 2023. Por quê? Cíntia, mas veja bem, a Receita Federal diz que eu só preciso declarar até a data que eu digo que eu não sou mais residente. Realmente, você só precisa declarar até essa data os seus rendimentos no exterior. Entretanto, tudo o que aconteceu no Brasil, a Receita Federal já sabe. Você não precisa se preocupar em entrar em contato com o seu banco para pedir o informe de rendimento do dia 3 de março de 2023, se a Receita Federal já sabe tudo o que aconteceu no ano inteiro. Não vai fazer diferença para ela, o seu banco já está mensalmente informando todas as movimentações que estão acontecendo no seu CPF. Então não precisa ter essa preocupação de, na data certinha eu tenho que ter os informes de rendimentos até aquela data que eu saí. Não. A Receita Federal já sabe tudo o que aconteceu o ano todo, exceto o que aconteceu no exterior. Então o raciocínio que a gente usa aqui é esse. O que aconteceu no Brasil a gente informa o ano inteiro. O que aconteceu no exterior, a gente informa somente até o mês onde você se caracterizou como não residente. Outra coisa que a gente gosta muito de fazer aqui, que eu acho que é muito importante para poder fazer o encontro de contas, no caso de você querer retornar ao Brasil, que é o seguinte: na sua data da caracterização de não residente, a gente coloca todos os seus bens, direitos, contas, tudo que você tinha no exterior. Sobre seus bens e direitos, você já sabe, não incide imposto. Então não tem problema, não tem por que você não pôr na sua declaração. Você põe lá na sua declaração sua casa aí na Nova Zelândia, o seu carro aí na Grécia, as suas contas bancárias na Suíça. Você põe tudo lá na sua declaração de saída. É tudo bem ou direito. E aí, se você, por acaso, se desfizer disso tudo e quiser voltar para o Brasil, já está meio que pré-declarado esse rendimento todo que você vai trazer de volta. Além do que, na verdade, você não tem muita escolha, né? Se você quiser seguir o que diz a norma direitinho, você tem sim que declarar todos os seus rendimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. E qual é a grande novidade desse ano? Nós nunca tivemos tantas mensagens de atenção pulando na tela. Toda vez que a gente ia entregar uma declaração de saída definitiva, alguma coisa acontecia, alguma novidade. Isso nunca aconteceu antes. O sistema da Receita Federal antes era muito falho, no sentido de que, mesmo que você estivesse em uma situação onde você não deveria fazer a sua declaração de saída definitiva, você ainda assim conseguia fazer sua declaração de saída definitiva. E agora o sistema bloqueia, tivemos vários bloqueios. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre os cuidados que você, que pretende fazer sua declaração de saída definitiva, precisa ter antes de sair metendo mão e fazendo sua comunicação e deixando meio aberto, enfim. Essas coisas todas que no fundo eu já venho falando há muito tempo, mas que dessa vez o sistema da Receita Federal bloqueou. Bora lá! Olá, eu sou a Cíntia e se você é brasileiro e está vivendo por aí, esse é o canal. Então, você que já saiu, você que está vivendo aí em qualquer país que seja, tem um coleguinha que diz:
Eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Entretanto, você precisa começar a perceber que a Receita Federal está cada vez mais criando mecanismos de defesa para se defender contra esse tal de sempre fiz assim e nunca deu problema. E quem já fez a consultoria aqui comigo sabe que eu digo, olha, o sistema está ficando cada vez mais avançado, não vai dar para ficar fazendo essa bagunça aí que você está fazendo não. Cada vez mais o cerco está se fechando. Olha só todas essas comunicações que me deixaram com o sinal de alerta ligado e que agora eu vou deixar vocês também ligados. Para esse primeiro caso, de uma cliente que veio aqui e ela não sabia que tinha deixado o MEI aberto, ela já saiu do Brasil há algum tempo e ela nem lembrava que já tinha aberto o MEI na vida. Aí ela veio aqui, contratou a gente para fazer a declaração de saída, com a autorização de acesso que nós solicitamos, que não é, a gente não pega o seu login e senha para fazer sua declaração. Então você me contrata para fazer sua declaração de saída. Eu vou te explicar como é que você faz para liberar o meu acesso no seu gov.br e é através desse acesso que eu vou fazer sua declaração. Quer dizer, eu não vou fazer sua declaração por esse acesso, mas é por esse acesso que eu vou ter acesso às suas informações, que é o suficiente para eu fazer a sua declaração, porque a declaração de saída só pode ser feita no aplicativo no computador. E por esse acesso que vocês dão pra gente, a gente não consegue ver se vocês têm MEI aberto, se vocês têm alguma pendência, a gente não consegue ver muita coisa, a gente só vê mesmo o seu histórico das suas declarações de imposto de renda. Então, essa cliente não lembrava que tinha um MEI. Aí, quando eu fui fazer a declaração de saída definitiva dela, olha o que apareceu. Eu não pude fazer a declaração dela porque ela estava inscrita no MEI. Eu já tinha dito isso antes para vocês algumas vezes. MEI é benefício fiscal para residente fiscal. Então, se você saiu ou se você vai fazer sua declaração de saída, agora você não pode mais fazer. Se você tiver com o MEI aberto, você precisa primeiro encerrar o MEI. Não precisa pagar todas as dívidas que você tem lá pendente. Uma hora você vai ter que pagar, mas isso não te impede de fazer a saída. Então, tá lá com 5 anos de MEI aberto. A gente consegue fechar o seu MEI, mesmo você estando com essas pendências de pagamento. Aí você vai pagando de acordo com o que você for conseguindo pagar. E aí sim a gente consegue fazer a sua declaração de saída. Pode ser interessante primeiro regularizar o MEI para depois fazer a declaração de saída. E se você estiver fora do Brasil e tiver atualizado o seu endereço para o exterior, olha só o que vai acontecer. A Receita Federal vai te dar essa notificação, que diz basicamente que se você está vivendo fora do país, você não pode ser MEI, mesmo se você mantiver a residência fiscal no país. Então, você saiu, mas não entregou sua declaração de saída, mas atualizou seu endereço, né, na Receita Federal. Na hora de fazer sua declaração de imposto de renda, você atualizou seu endereço para o seu endereço atual real, que é no exterior. Aí você tenta abrir um MEI. Mesmo você não tendo feito sua declaração de saída definitiva, você ainda assim não pode abrir um MEI, porque MEI é benefício fiscal para quem vive no Brasil. Não basta ter a residência fiscal ativa, você tem que estar vivendo no Brasil efetivamente. Aí você vem e me diz, mas Cíntia, então como é que eu faço para poder manter minha empresa aberta no Brasil? Porque eu estou vivendo aqui na Nova Zelândia, na Grécia, mas eu continuo faturando pelo Brasil. Você pode ter no Brasil uma atividade, né, uma empresa aberta, desde que seja limitada, lucro real, lucro presumido, mas não pode ser MEI ou Simples Nacional. Isso aí é benefício fiscal para residente fiscal. Se você tiver com essa dúvida, tiver com essa questão, tiver precisando fazer essa alteração da sua empresa de MEI para limitada, se você está aí como não residente fiscal em algum outro país e perceber uma oportunidade de fazer, né, um dinheirinho no Brasil, quer abrir a sua empresa, fala aqui com a gente. contato@contadorademigrante.com. A gente pode te auxiliar a fazer toda a sua abertura de empresa lá no Brasil como não residente, tudo certinho, bonitinho, do jeito que tem que ser. Tudo oficial. E o próximo tópico, nossa querida, né? Só que não, que vocês me perguntam constantemente, que por mais que eu fale, tem uma playlist completa aqui sobre ela. Quando chega aqui na consultoria, vocês ainda estão cheios de dúvidas da nossa amada comunicação de saída definitiva. Mas primeiro, curte aqui. Se você acha que eu já te ajudei, já te expliquei, já te auxiliei de alguma forma, compartilha com os amiguinhos, né? Todo mundo tem que saber, não é só você. E agora, vamos explicar essa parte do exigindo o que não se exige. Se você
não fizer a comunicação de saída definitiva, depois de 1 ano e 1 dia, você é considerado não residente do mesmo jeito. E se você fizer a comunicação de saída definitiva, mas logo em seguida, na temporada seguinte de declaração de imposto de renda, você não fizer sua declaração de saída definitiva, essa comunicação de saída definitiva é anulada. E aí você pensa, tá, mas tá dizendo lá que é obrigatório fazer. Como é que é obrigatório fazer a comunicação de saída definitiva antes da declaração de saída definitiva, se depois de 1 ano, quando você perde o prazo do fevereiro seguinte, a sua caracterização de não residente, você não pode mais emitir a comunicação, mas deve emitir a declaração? É muito confusa essa lei. Eu acho que a Receita Federal, em um momento, vai perceber a confusão que ela causa na cabeça das pessoas. Porque a Receita Federal não pode te obrigar a voltar ao Brasil para sair novamente, para aí sim você até fevereiro seguinte emitir a sua comunicação de saída antes da declaração. E se você não emite sua comunicação de saída, você não tem multa, você não tem juros, você não tem nenhum ônus por não ter feito aquilo, sabe? Então assim, eu acho que a comunicação de saída definitiva só serve para deixar as cabeças confusas. E vocês chegam bastante confusos aqui com relação a essa comunicação de saída. Não era para estar mais, porque como eu já disse, tem uma playlist completa aqui no canal falando sobre a comunicação de saída. E hoje eu vou falar de novo, tá? Vou falar porque nós tivemos uma temporada completa aqui de consultoria, atendi muitos de vocês aqui e vocês sempre vieram com essa mesma dúvida. Então vamos lá. Comunicação de saída definitiva, para que serve? Primeiro lugar, para confundir sua cabeça. Segundo lugar, é uma alteração que aconteceu no aplicativo de declaração de imposto de renda desse ano de 2024. Até o ano passado, se você emitisse uma comunicação de saída definitiva a qualquer momento e logo em seguida fizesse uma declaração de imposto de renda, você podia fazer sua declaração de imposto de renda tranquilamente, sem problemas, entregava sua declaração de imposto de renda e estava tudo perfeito. Agora, se você entregou uma comunicação de saída definitiva para você entregar uma declaração de imposto de renda, essa declaração precisa estar com a data de retorno ao Brasil. Somente para a situação na qual você quer entregar uma declaração de imposto de renda após uma comunicação de saída definitiva, essa comunicação não fica invalidada pela declaração de imposto de renda. Você precisa efetivamente declarar uma data de retorno. Porque se você declarou que saiu, agora você tem que declarar que está entrando. Aí você pensa, tá tranquilo, vou cancelar minha comunicação de saída definitiva. E aí você vai ver essa notificação. Pois é, você não pode cancelar sua comunicação de saída definitiva no mesmo ano, na mesma temporada em que você fez a sua comunicação de saída definitiva. A única forma de você cancelar essa comunicação de saída definitiva é você fazer uma declaração de imposto de renda informando a data de retorno ao Brasil. Pois é, se não tivesse feito a comunicação, não tinha dado nada de problema e podia fazer sua declaração de saída ou declaração de imposto de renda sem nenhum vínculo com a comunicação. Mas resolveu fazer a comunicação, agora precisa fazer uma declaração de imposto de renda com data de entrada para anular essa comunicação de saída. Eu esqueci de mostrar a notificação de quem tenta fazer a declaração de imposto de renda depois de ter feito a comunicação de saída definitiva. A notificação é essa. Você não pode fazer a declaração de imposto de renda sem ou cancelar a comunicação de saída definitiva ou dar uma data de retorno. Quando você tenta fazer o cancelamento da comunicação, aparece aquela outra notificação que eu já mostrei e a única forma de você cancelar a comunicação é fazendo a declaração com a data de entrada. Cíntia, e se eu não voltei pro Brasil? Eu só não queria fechar minha residência fiscal agora. E ferrou. Você vai ter que dar uma data de entrada. É a única forma de cancelar sua comunicação de saída. Ou então, se você não caiu em nenhuma situação de obrigatoriedade, você não precisa fazer declaração nenhuma pro Brasil e a sua comunicação de saída vai ser cancelada automaticamente. Então, primeira coisa para poder a gente entender essa comunicação de saída definitiva de uma vez por todas é essa regra do 1 ano fora. Você pode fazer a sua declaração de saída definitiva até 1 mês antes de sair e a qualquer momento a partir da sua saída. Se você não fizer a sua declaração de saída definitiva nesse primeiro 1 ano que você está fora, nem sua comunicação de saída definitiva, você é considerado residente fiscal no Brasil. É como se você tivesse saído temporariamente. Existe a saída temporária e a saída definitiva.
Todo mundo que sai sem fazer a comunicação ou a declaração de saída definitiva é considerada saída temporária no primeiro ano que está fora. A partir do primeiro dia depois desse 1 ano, você já é considerada definitiva automaticamente. Automaticamente, entre aspas. Se você enviar valores para o Brasil, se você quiser voltar trazendo bens para o Brasil, todas essas questões, não é só sair, a Receita Federal, eu saí, já fui considerado automaticamente não residente. Não é assim. Se você não fizer a sua declaração de saída, você tem que provar à Receita Federal que você realmente não era residente. Agora vamos entender o que a comunicação de saída definitiva pode fazer por você. Então, você saiu nesse primeiro ano, a não ser que você faça a sua comunicação de saída, você é considerado residente durante todo esse ano. Então, você saiu. Aí em março, você já começou a obter rendimentos no exterior. Você já entrega a sua comunicação de saída para a Receita Federal saber que, se você começar a enviar valores para o Brasil, com a comunicação de saída você já pode abrir sua conta de domiciliado no exterior. Então, a partir desse momento que você entrega a sua comunicação de saída, você está precavendo a Receita Federal de que tudo a partir daquele momento não é mais da conta dela. Entretanto, você precisa reafirmar isso com sua declaração de saída definitiva. Se chegar na próxima temporada de declaração, você não fizer a declaração de saída, já era tudo que você disse, você continua sendo residente fiscal para a Receita Federal. Até que você faça a sua declaração de saída definitiva ou até que a Receita Federal te notifique dizendo, olha, você precisa fazer sua declaração de saída definitiva ou você precisa prestar contas aqui dos seus rendimentos que você está movimentando no seu CPF. Então, você vai ter que escolher ou faz a sua declaração logo ou espera a notificação da Receita Federal. Então, agora vamos entender como a comunicação de saída pode atrapalhar a sua vida. Entendemos que ela pode ajudar se você comunica ela, quando você começa a ter rendimento no exterior para poder não ter que declarar isso para a Receita Federal. E quando é que ela pode atrapalhar? Quando você já saiu há algum tempo e não sabe direito quando fazer a comunicação, de que forma deve ser feita, não tem um planejamento financeiro para dizer, isso aqui eu posso continuar fazendo no Brasil, isso aqui eu não posso, isso aqui eu vou pagar mais se eu fizer a saída ou se eu não fizer, e aí você vê algum desses terroristas da internet falando que você tem que fazer a declaração, que você tem que fazer a comunicação, que tem que ser, e aí você faz. Aí você vê e pensa, eita, fiz a comunicação de saída, mas ainda não encerrei o MEI. Porque você pode fazer a comunicação de saída sem encerrar o mês, você não pode fazer a declaração de saída. E aí você pensa, caramba, preciso primeiro resolver essa questão da empresa, porque a minha empresa não pode parar de funcionar, eu primeiro preciso transformar ela em lucro real para poder ver, não posso ser um sócio administrador, eu tenho que designar um administrador para a empresa, porque não residente não pode administrar a empresa nacional. Todas essas questões que você não tinha visto antes e aí a comunicação está emitida. E você não pretende voltar para o Brasil. E você vai precisar entregar sua declaração de imposto de renda. Aí você vai ter que inventar uma data de retorno ao Brasil. Pode ser que nesse ano você tenha ido ao Brasil, você coloca lá como data de retorno a data que você foi lá visitar. Pode. Mas se você não foi, que data que você vai colocar na declaração de imposto de renda? Olha a confusão acontecendo por causa de um erro de escolha de data na sua comunicação de saída, por causa de uma falta de planejamento fiscal. Vamos planejar, vamos cuidar dessa situação, vamos ver como é que o país aí onde você está tributa dividendos, porque a partir do momento em que você transformar a sua MEI, a sua Simples Nacional, em uma empresa de lucro real, você vai ter que escolher. Você vai ter um prolabore ou você vai tirar dividendos? Se você tirar dividendos, como é que o país aí onde você está vivendo tributa dividendos? Porque, por exemplo, o Brasil não tributa dividendos. É lindo você ter um lucro real no Brasil, uma limitada, e pagar 15% de imposto. Massa! Mas quando você traz para cá, para Portugal, seus dividendos, é 28% de dividendos. E aí? Será que de repente não era melhor você estar tirando um prolabore? Mesmo que você pagasse mais no Brasil, você ainda iria pagar menos comparado com o que você pagaria trazendo para Portugal. Tudo isso aí é um planejamento fiscal que precisa ser feito, para o curto prazo, para o médio prazo, para o longo prazo, para poder a gente saber qual vai ser a melhor situação financeira, fiscal para você nos próximos anos. Enfim, essas questões todas que acontecem com as pessoas que não têm o conhecimento da tributação nem do país de onde veio, nem do país para onde está indo, Porque no Brasil a gente não tem essa educação financeira tributária, não existe. Inclusive, tudo isso que eu falo para vocês aqui, eu nunca vi na faculdade de contabilidade. É tenso, meu amigo imigrante, mas é verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar dos tapas na cara que eu dei, em vocês. Por favor, não fique com raiva de mim, eu só tô trazendo umas verdades. Se gostou, já sabe, comenta, curte, compartilha, todo mundo tem que saber. E até a próxima. Tchau!
Tuesday.